O Papangu da Várzea. Quando o documentarista Lucas foi para a zona da mata pernambucana filmar as ruínas do engenho Várzea Grande, ele ouviu a lenda do Papangu, um espírito que usa uma máscara de carnaval e assombra a propriedade fora de época. Ele achou que era folclore, até que seu equipamento começou a ser vandalizado. Guiado por uma velha moradora, Lucas descobre a história de Tião, um cortador de cana que desapareceu em 1968, após uma tragédia. Agora o Papangu não assombra, ele guarda o engenho. Essa é uma lenda urbana sobre um fantasma que não é um monstro, mas a memória viva de uma injustiça. Meu nome é Lucas, sou documentarista. Minha praia é a memória. Filmo o que o Brasil insiste em esquecer. E nada é mais esquecido que as ruínas dos engenhos de cana, na zona da mata de Pernambuco. Esqueletos de um passado de riqueza e dor. Foi o que me levou para perto da cidadezinha de Várzea Grande. E para a lenda, que quase me custou a sanidade. O alvo era o engenho Várzea Grande, abandonado desde os anos 80. Um colosso de tijolo e ferrugem, sendo devorado pelo verde. Quando cheguei na cidade, o aviso foi sutil. O moço vai filmar o engenho? Cuidado com o vigia de lá, disse o dono da pousada. Eu estranhei. Sabia que a propriedade era abandonada. Não tem vigia contratado, seu Zé, respondi. Ele deu um sorriso triste. Tem uns que nunca largam o serviço. Ele se referia à lenda local. O Papangu da Várzea. Uma história que eu, na minha arrogância de paulistano, tratei como folclore puro. Diziam que um papangu, aquelas figuras mascaradas do carnaval de Bezerros, aparecia nos canaviais ao redor do engenho, mas sempre fora de época. Ele não falava, não interagia, apenas observava. Para mim, era uma bela metáfora sobre a cultura que assombra as ruínas do progresso. Uma imagem perfeita para meu filme. Eu não fazia ideia de que a assombração era literal. Meus amigos, todo lugar abandonado tem uma história esperando para ser contada. Mas algumas não querem ser filmadas. Se você tem coragem de explorar as ruínas onde o passado ainda respira, curta este vídeo e se inscreva no canal Com Terror. Os primeiros dias foram tranquilos. Eu passava o dia filmando a beleza decadente do engenho. A moenda enferrujada, a casa grande com o teto desabado, a capela engolida por trepadeiras. O ar era pesado, melancólico. Era o lugar perfeito. A primeira estranheza aconteceu na terceira noite. Deixei meu equipamento de áudio gravando perto do canavial para captar os sons noturnos. Quando fui buscar o gravador de manhã, ele estava desligado. Pensei que a bateria tivesse acabado. Mas ao checar os arquivos, a última gravação era de 5 horas. Nela, depois de um longo silêncio, uvacei claramente um som. O som rítmico e arrastado de uma lâmina de metal sendo afiada em uma pedra. Aquele som durou 30 segundos e a gravação cortou. Meu sangue gelou. No dia seguinte, o pneu do meu carro, estacionado na estrada de terra que levava ao engenho, estava rasgado. Rasgado por um corte único e profundo, como o de um facão. Eu não estava mais lidando com uma metáfora. Aquilo era um aviso. O dono da pousada viu meu nervosismo. Ele não gosta de gente de fora mexendo nas coisas dele. Ele disse, se quer entender, procure Dona Isaura. Ela é a última que lembra. Dona Isaura morava numa casinha simples, no final da cidade. Uma senhora com quase 90 anos, lúcida, e com olhos que já viram a cor da cana e do sangue. Ela me recebeu em sua varanda, e quando contei o que aconteceu, ela apenas balançou a cabeça. O que ela me contou transformou minha arrogância em medo. A lenda não era sobre um espírito, era sobre um homem. O nome dele era Sebastião. Tião. Para nós, ela começou. A história se passava em 1968. Tião era o melhor cortador de cana da região. Um homem honesto, casado e com uma filha pequena. Mas ele era um líder. Quando o coronel Alencar, dono do engenho, decidiu pagar os trabalhadores com vales em vez de dinheiro, Tião organizou uma pequena paralisação. Não era uma revolta, era um pedido de dignidade. Naquela noite, a casa do Tião, um barraco de pau a pique no meio do canavial, pegou fogo. Um incêndio rápido, violento. Sua esposa e filha não conseguiram sair. O coronel Alencar chamou de acidente. Uma vela esquecida. Mas todos sabiam que não era. Tião, que estava no engenho na hora, enlouqueceu de dor. Ele correu para o meio do canavial e desapareceu. Nunca encontraram o corpo. A única coisa que acharam, dias depois, perto das cinzas da casa, foi a máscara de Papangu, que ele estava esculpindo para o carnaval do ano seguinte. Uma máscara linda, colorida. Desde então, Dona Isaura concluiu:
o Papangu aparece. Ele não assusta a gente. Ele protege a terra, protege a dor dele. O coronel morreu anos depois de uma doença que o fez secar por dentro. Mas Tião nunca descansou. Ele ainda está de serviço. Meus amigos, sabemos que o fantasma é a manifestação de uma tragédia real e de uma injustiça. Você desiste do filme e deixa a história em paz, ou tenta obter a prova final, mesmo que isso signifique invadir o luto de um espírito? A história me consumiu. Eu não queria mais um documentário sobre ruínas. Eu queria filmar a justiça poética. Queria capturar a memória viva daquela terra. Era uma desculpa, eu sei. Contra o bom senso, decidi passar uma noite na Casa Grande, com uma câmera de visão noturna. Montei meu equipamento no salão principal, de frente para a grande janela que dava para o canavial. As horas se arrastaram. O som do vento nos buracos das paredes parecia sussurros. A escuridão era completa. Por volta das 3 da manhã, eu ouvi o arrastar de metal no chão de pedra, vindo da entrada do engenho. Meu coração disparou. Olhei pelo visor da câmera, e ele surgiu. Homem alto, caminhando lentamente. Ele vestia farrapos de uma roupa colorida, o que um dia foi uma fantasia de Papangu. E na cabeça, a máscara, o sorriso pintado, as cores desbotadas. Os buracos dos olhos eram poços de escuridão. Na mão, ele carregava um facão longo, a lâmina refletindo a luz da lua. Ele não era um espectro. Tinha peso, tinha presença. Ele parou do lado de fora da janela e virou a máscara na minha direção, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Ele ficou ali, parado, por um minuto, que pareceu uma eternidade. Eu estava paralisado. Era a personificação da dor e da fúria silenciosa. Então, ele ergueu o facão, não para mim. Ele apontou para a câmera. Eu entendi a mensagem. Eu era o intruso. Minha lente era a profanação. Ele não me via. Ele via o coronel, os donos, os curiosos, todos que vieram depois, para lucrar ou zombar da sua tragédia. Com um movimento lento, ele arrastou a ponta do facão na parede de tijolos ao lado da janela, deixando um sulco profundo. Um aviso final. E então, ele se virou e caminhou de volta para a escuridão do canavial, desaparecendo entre as folhas de cana, que um dia foram sua vida e sua morte. Eu fiquei lá até o sol nascer, tremendo, não de medo, mas de uma profunda e terrível compreensão. Ele não era um monstro para ser caçado ou filmado. Ele era um guardião, um homem que perdeu tudo e decidiu, na loucura ou na morte, se tornar o protetor eterno da sua própria tragédia. Quantas lendas brasileiras são, na verdade, lápides de histórias que se recusam a serem apagadas? O verdadeiro terror não está no monstro, mas no motivo pelo qual ele foi criado. Para descobrir mais lendas guardadas na alma da nossa terra, se inscreva no canal, curta o vídeo e obrigado a todos que chegaram até aqui. Fiquem bem.